Olá, eu sou Adriano Moneta e este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo e da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Tudo isso com o apoio da ACESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito da investigação policial em casos de massacre. E para falar sobre este assunto, hoje nós temos dois convidados. O doutor Jaime Pimentel Júnior, que é delegado do setor de investigações gerais da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes. Dr. Jaime é o de barba. E ao lado dele, o doutor Alexandre Dias, delegado de polícia titular de Suzano. Excepcionalmente hoje, nós vamos fazer o programa com dois entrevistados enquadrados numa câmera só e com o mesmo GC, para o bem da informação que eles trarão aqui hoje, que é absolutamente inédita. Ao lado dos dois convidados está também o anfitrião da semana, Dr. Rodrigo Lacórdia, que é diretor da ADPESP. No dia 13 de março deste ano, em Suzano, a Escola Estadual Raul Brasil, na região central da cidade, sofreu um crime bárbaro. 10 mortos, dos quais 8 vítimas e 2 criminosos e 11 feridos. Foi o massacre de Suzano. Nós vamos falar sobre este assunto hoje de forma exclusiva e inédita com os dois delegados. O doutor Alexandre, de Suzano, e o doutor Pimentel, o doutor Jaime Pimentel Júnior, foram os que investigaram até o fim. O caso estava sob segredo de justiça. Agora, este segredo caiu. Por isso, eles estão aqui no nosso programa, a convite da ADPESP, para falar sobre o tema. Doutor Alexandre, qual foi o cenário que vocês encontraram quando chegaram na escola e viram aquele inferno de Dante? Obrigado pelo convite, um prazer participar do programa. Naquele dia, o Dr. Jaime e eu estávamos a caminho da delegacia quando fomos comunicados da ocorrência de um crime no interior de uma escola, a Escola Raul Brasil, na região central. Antes mesmo de comparecer à delegacia, nós já nos dirigimos para o local onde se deram os fatos e, a partir dali, começamos a tomar conhecimento da proporção que até então nós, como delegados de polícia, que já estamos em diversos casos, nunca tínhamos tido uma proporção daquela magnitude. Nunca tinham visto? Não. A partir daquele instante, começamos os primeiros trabalhos de polícia judiciária pelo local. Era uma cena muito triste, porque ao ingressar na escola você já viam corpos dentro daquele cenário. E nossa primeira preocupação foi isolamento de local, para início de investigação e entender o que havia acontecido. O Dr. Jaime já preocupando-se já também com o entorno da escola, porque haviam já famílias sedentas por informações sobre quem seriam os mortos, os filhos daquelas pessoas estariam dentre as vítimas. Haviam as pessoas que foram socorridas. Então, estávamos em um ambiente desconhecido e que deveriam ter as primeiras atitudes de polícia judiciária para que a gente pudesse iniciar uma investigação com o mínimo de subsídio para o desenrolar dela. Doutor Rodrigo, alguma pergunta? Como é um crime não corriqueiro, né, e com grande clamor público e envolvendo toda a sociedade, impactando até em todo o país, eu gostaria de saber se teve uma linha específica de investigação, até porque, assim, como não é um crime rotineiro, é um crime, né, extraordinário até, eu gostaria de saber qual que é a linha de investigação a partir desse cenário que vocês encontraram. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, mais uma vez, a convite da Associação dos Delegados, ainda mais do lado do meu irmão, Alexandre Dias, pessoa com a qual eu tenho aprendido diuturnamente lá no nosso trabalho. O cenário catastrófico, como noticiado pelo Dr. Alexandre, nos trouxe, de fato, Dr. Rodrigo, algo que nós deveríamos nos preocupar de imediato, que era, além de saber lidar com o clamor público, com a imprensa e principalmente com a nossa instituição, era de fato acolher as famílias das vítimas
os professores, a diretora da escola, e, enfim. Diante disso, cenários de crise foram sendo criados lá dentro. Do tipo, como nós vamos poder estabelecer a rotina de investigação do crime no local. Como nós vamos recepcionar essas ocorrências na delegacia de polícia. Ninguém estava preparado para aquilo, certo? A verdade é essa. Preparado no sentido de nos preparar anteriormente. E percebemos que com a força de todos os delegados do Alto Tietê, ali indubitavelmente todos os delegados, bem como todos os operacionais, uniram força para isso e nós conseguimos traçar um primeiro propósito de investigação, que era o perfil criminal. Como que aquilo aconteceu? Eu olhava para o doutor Alexandre e falava assim, como isso pode ter acontecido? Nós tínhamos cenários de pessoas com ferimentos contundentes, porque havia machado, tomado machadada, outros com tiro, enfim. Havia também aquele aspecto da bomba, até então desconhecido, porque depois, no transcorrer da investigação, nós apuramos que os autores eles queriam impactar com a utilização de bombas, que no caso eram bombas falsas, né, vamos assim dizer. A intenção deles era retardar o ingresso da polícia no local, para que eles pudessem dar cabo de toda a programação deles dentro do local. Eles pudessem eliminar as vidas ali existentes com uma barreira que eles entendiam que a polícia não ingressaria em decorrência daquelas supostas bombas que eles colocaram logo no hall de entrada da escola. E um propósito também era exatamente esse. Dentro do cenário de investigação, nós tínhamos os autores mortos. Então, vocês sabiam disso ao entrar na escola ou não? Não, a gente estava ainda pesquisando dados. Mas quando a gente tomou conhecimento disso, nós olhamos um para o outro e falamos, nós vamos investigar o quê? Porque os autores estavam mortos. Então, esse foi uma manobra de investigação no qual eu falo que nós coroamos com êxito, porque nós conseguimos, na verdade, descobrir que esses autores não impulsionaram aquele fato sozinhos, justamente pelo perfil criminal deles, diante do fato no qual havia participação, do tipo, quando eles compraram a arma, de quem que eles compraram a arma de fogo, munição, era muita munição, arco e flecha, machado, auxílio de terceiros para exatamente planejar o que estava acontecendo. Aquilo foi tudo planejado. Só não houve mais vítimas por uma fatalidade anterior ao fato, né, doutor Alexandre? Exato. Que um dos autores vitimou um parente que era desafeto dele. Com isso, a polícia militar tomou conhecimento desse homicídio praticado fora da escola e começou a ir ao encalço de quem tinha praticado esse homicídio, chegando no local da escola e ingressando lá dentro. Por isso que não houve um maior atentado. Assim a gente acredita, né, doutor Alexandre? Exato. Mesmo pela proximidade dos locais. O local onde um dos autores executou o tio, ele fica aproximadamente 500 metros da escola. É um desequilibrado, porque executou o tio e aí mas tudo previamente planejado. Tudo devidamente planejado. Também. Conte-nos mais. Também. Então. No trabalho de investigação, nós apuramos que são 3 autores, 2 executores e um terceiro autor intelectual. Cada autor ele tinha uma vítima em potencial. Então, o indivíduo que se matou, que matou o próprio comparsa de crime e após cometer o suicídio, ele tinha um desafeto que era o tio. O tio foi o segundo alvo buscado naquele dia. O primeiro alvo era um vizinho que teve uma desavença com um dos executores, só que, graças a Deus, ele não atendeu ao chamado dos 2 criminosos, porque ele visualizou ambos vestidos de uma forma estranha, muito cedo, o chamando, e ele achou por bem não, mesmo porque ele não tinha amizade, ele achou por bem não atender ao chamado daquele dia. Possivelmente, acreditamos que ele seria o primeiro alvo. Eles desistiram e se dirigiram ao segundo local, que era a agência de automóveis
do tio de um dos autores. Lá executou o tio, e isso, como o doutor Jaime bem ressaltou, isso despertou a polícia militar ao local, e os policiais militares que atenderam essa ocorrência colheram as primeiras informações e souberam que os autores estavam vestidos de uma determinada forma e saíram em direção à Escola Raul Brasil, com um veículo branco, que era um GM Onix. E os policiais saíram ao encalço desse veículo. Quando eles foram para o local indicado, populares falaram: está tendo alguma coisa na escola. A gente está escutando os disparos, tiros, estampidos. E os policiais foram à escola, viram o veículo branco parado de frente ao portão principal e ingressaram na escola. E já se depararam com aquela cena, já no primeiro hall, acredito que eram três mortos, e foram fazendo o ingresso tático, até que eles conseguiram visualizar os autores e deram ordem de parada com a chegada da polícia, quando eles já tinham previamente combinado que eles não se entregariam, também não foram para o enfrentamento com os policiais, e eles já tinham combinado que um mataria e depois cometeria o suicídio. E a terceira vítima em potencial, ela foi atingida, ela era um desafeto do terceiro autor, que é o autor intelectual, que hoje está apreendido e já condenado na esfera da infância e juventude. Eles tinham uma desavença e ele foi atingido com uma machadada, inclusive quem viu as imagens é o rapaz que toma uma machadada no ombro, ele sai com esse machado. Ele, com aquela conduta de ter recebido a machadada, ele acabou salvando algumas vidas, porque se aquele machado permanecesse na mão do segundo autor, ele certamente teria praticado um crime até com mais crueldade, porque muitos se fingiram de mortos, e a intenção dele era, após a pessoa baleada, conferir com o machado, como ele fez no início com as três vítimas no hall principal. Doutor Alexandre, preciso interrompê-lo, o primeiro bloco já foi. Voltamos já, conversando de novo sobre esse assunto. Hoje o programa Segurança Pública em Debate está falando sobre a investigação do caso do massacre em Suzano. Primeiro bloco do programa fica por aqui, segundo bloco já, não saia daí. Segundo bloco, estamos falando sobre a investigação do caso do massacre de Suzano. Temos aqui os dois delegados que investigaram este caso. Pela ordem, no seu vídeo, do lado esquerdo está o Dr. Jaime Pimentel Júnior, que é delegado do setor de investigações gerais da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes. No seu vídeo, do lado direito, sem barba, está o Dr. Alexandre Dias, delegado de polícia titular de Suzano. O doutor Alexandre estava falando no bloco passado, eu interrompi, mas, em vez de voltar com ele já, vou pedir para o doutor Rodrigo acrescentar uma pergunta, para que aí sim o doutor Alexandre e o doutor Jaime possam reiniciar o assunto. Doutor Rodrigo, por favor. Acho que nossos telespectadores querem saber a motivação dos executores, né? Se eles quiseram fazer igual teve em outros casos, no Columbine, em Realengo. A gente gostaria de saber, acho que os telespectadores também, a motivação que levou a cometer esse massacre aí na escola. Um dos pontos da investigação que nós discutimos, nós formamos uma força-tarefa, a Polícia Civil estabeleceu isso como diretriz de investigação, uma força-tarefa no qual os delegados, tanto eu quanto o doutor Alexandre, quanto o doutor Lorival, que é o assistente na Delegacia de Suzano. Que também participou da investigação. Também participou da investigação. A gente não citou o doutor Lorival. Qual o nome inteiro do doutor Lorival? Doutor Lorival Zacarias. Zacarias também, fica aí a citação ao nome dele, que não pôde estar aqui conosco hoje. Pode ir. O doutor Lorival, exatamente, nós pensamos, qual a motivação que buscou isso? Justamente para um efeito preventivo geral. A preocupação era iminente nesse fato, porque nós não queríamos que acontecesse isso em outros locais. E várias denúncias anônimas estavam aportando do tipo, isso vai acontecer aqui e ali.
a motivação que nós descobrimos na nossa investigação foi exatamente aquele fator de Columbine, de Deep Web, que eles se comunicavam, para que trouxesse exatamente essa questão de, fazendo isso, nós vamos conseguir ganhar o clamor público, nós vamos conseguir, de fato, ter uma visibilidade, né, doutor Alexandre? A inspiração deles foi o crime ocorrido em Columbine. Eu gostaria que o senhor falasse rapidamente sobre esse crime, porque às vezes tem gente lá que está nos assistindo que não lembra. Columbine foi um fato ocorrido numa escola no ano de 1999, onde 2 indivíduos ingressaram e lá eles mataram, tiveram 12 vítimas. E a intenção dos autores do massacre de Suzano era superar Columbine. Então eles utilizaram do mesmo método de execução, eles compraram bestas, eles tornaram um crime semelhante e planejaram isso desde o ano de 2015. Foi quando os 2 autores, um intelectual e o que se suicidou, eles começaram a planejar esse crime. O que é besta, doutor? Também, besta é um arco e flecha mais potente, que é de difícil recarregamento. São armas utilizadas para caça. É muito difícil a utilização disso num crime desse evento. Mas eles queriam tornar, entre aspas, um romântico o crime. Então, eles tinham apelidos dos autores de Columbine, a foto do perfil do celular deles eram os autores. A inspiração dele veio disso. Obcecados. A partir disso, eles iniciaram o planejamento. Houve esse tempo entre os anos 2016 até o início de 2019, como sedimentar a forma de execução, por onde entrariam, o que fariam, o que utilizariam e a compra de objetos necessários para a execução do crime. Aí entra a segunda parte da investigação, onde nós identificamos quem vendeu a arma, quem vendeu munição e a forma como isso foi buscado no mercado clandestino. O passo da investigação foi esse. Dentro da nossa metodologia, Lacorte, nós paramos e falamos assim, os autores estão mortos, os autores executores. Mas como isso foi criado? Então nós tivemos uma participação moral em cima disso. Vamos descobrir qual é essa participação moral. Então a gente focou, em uma semana a gente conseguiu dar a resposta efetiva de qual participação moral e como foi isso. Justamente um outro adolescente, que inclusive está condenado, conforme o doutor Alexandre comentou. Mas havia ali materiais, arma, munição, arco e flecha. Então nós tínhamos também partícipes materiais do crime. Então nós traçamos a investigação em cima desses partícipes materiais. Nós fomos atrás de quem eles compraram. Foi uma investigação muitíssimo difícil, né, doutor Alexandre? Acredito que foi a investigação mais difícil que eu tive na minha vida profissional até o momento. Porque o mercado clandestino da venda de arma de fogo, ele é muito volátil em seu aspecto de descortinar, tá certo? Porque em um dos casos, a munição foi vendida para terceiro e esse terceiro revendeu para os autores do fato. Então nós tivemos que fazer toda uma cadeia de compra e venda de arma na clandestinidade. Esse sujeito que vendeu a munição para o autor do fato, sabia que o autor do fato ia fazer o que fez? Nós acreditamos que sim. Nós acreditamos que sim, traçando a investigação, pelo fato de que quando ele negocia a venda da arma de fogo, ele negocia por interposta pessoa, mas diretamente aos autores. E a munição também, a mesma coisa, negocia por interposta pessoa que repassa aos autores. Então havia um certo conhecimento na investigação. Tanto que nós apontamos na investigação um dolo eventual desses partícipes materiais com o homicídio em si. Justamente eles assumiram o risco de estar fazendo isso, certo? E decorrência desse esclarecimento sobre os responsáveis pelas vendas da arma e munições, foram
requeridos junto ao Poder Judiciário mandado de busca domiciliar, e desses indivíduos nós conseguimos apreender armas de fogo, um calibre 38 E 9mm. e uma 9mm, todas raspadas, munições, inclusive aquelas que foram vendidas para os autores, porque elas estavam, algumas das munições adquiridas pelos autores foram adquiridas no blister, que são aquelas cartelas com 10 munições especificado qual. E na residência de um dos autores nós achamos o blister da mesma marca e modelo. E isso ficou comprovado através da colaboração de um deles. Durante seu interrogatório, ele admitiu a venda e indicou a presença do indivíduo que vendeu a arma de fogo. E com a prisão dessa pessoa, através do celular dele, que foi, após a devida autorização judicial, foi feito a extração de dados pelo DIPOL, da Polícia Civil, e ele negou, em princípio, ele negou a venda da arma, qualquer tipo de participação, porém, em que pese ele já ter apagado essas fotos e ter formatado o celular, segundo ele, na cabeça dele, para que ninguém conseguisse acesso, o DIPOL, num trabalho excelente, conseguiu imagens da arma de fogo utilizada no crime, que está apreendida, na posse dele. Então, isso acabou vinculando. Conectou. Exato, além da colaboração de um dos autores, okay. mas é uma prova, sem dúvida, de grande valia. Uma das coisas que mais perguntam para a gente, e a imprensa quis trabalhar em cima disso, foi exatamente o fator preventivo. Isso pode acontecer de novo? Eu ia perguntar isso. Esse jornalista quer saber a mesma coisa. E é algo que a gente se preocupa muito. Tanto eu quanto o doutor Alexandre, e o doutor Rodrigo Lacorde, nós temos filho em idade escolar. Então, a última coisa que a gente quer que aconteça pessoalmente é isso. E a instituição Polícia Civil também. Tanto que virou algo tão marcante que foi motivo de várias reuniões na nossa delegacia seccional, no qual o nosso delegado seccional, o doutor Jair Ortiz, ele estabeleceu exatamente uma força de trabalho para esse efeito preventivo. E nós chegamos na conclusão de que as instituições públicas têm sim a sua parcela de efeito de prevenção, mas principalmente essa prevenção vai vir da casa, de dentro da nossa casa. A mãe de um desses partícipes, de quem bolou esse plano, virou na delegacia e falou assim para mim: o meu filho é inocente, ele não sai de casa, ele estuda mais de 8 horas por dia, ele passou em 3º lugar em tal ETEC. Eu disse a ela: o seu filho já viajou o mundo com um único aparelho celular. Isso aqui hoje faz com que a gente viaje o mundo. De maneira que ele falava russo e a mãe nem sabia, né, doutor Alexandre? Tinha na agenda Qual dele, deles falava russo? O que está apreendido. o que está aprendido. Menor. Isso. 17 anos, A agenda telefônica dele, se ele tivesse o seu contato, o seu nome estaria em russo. Então isso dificultou a investigação, mas foi o que eu disse no começo. Foi um perfil criminal que a gente traçou. E a mãe não sabia disso. A mãe achava que era bonito ele estudar. Então hoje a nossa maior preocupação é os pais em casa, os amigos, os familiares, os primos, irmãos, precisam tomar conhecimento e qualquer fator que vê diferente tem que ser comunicado. E há de se ressaltar, bem lembrado pelo Dr. Jaime, logo após os fatos, uma professora, nós iniciamos a investigação naquele momento e identificamos esse melhor amigo do suicida. E uma professora procurou a delegacia dizendo que esse melhor amigo tinha comentado 10 dias antes do crime, numa roda de grupo de alunos, que o sonho da vida dele era cometer um crime, ingressar atirando numa escola, aleatoriamente. E ela achou estranho, porque convenhamos, não é um ser humano... Não é uma brincadeira... Exato, saudável. E ela perguntou: mas o que você sente com isso? Ele falou: prazer. Aí ela se preocupou muito com isso. E ela procurou a direção da escola, que naquele momento não sabia como lidar com aquele assunto. E quando ela
soube dos fatos através da imprensa, na cabeça dela falou, foi ele. E ela foi para a delegacia para comunicar, falando, olha, eu tive um aluno que coincidentemente bateu com a nossa investigação, como sendo aquele melhor amigo de um dos autores. Então, as coisas começaram a se encaixar e, a partir daí, começamos a demonstrar o porquê do crime e decorreu para a prisão de outros 4 indivíduos que estão denunciados pelo Ministério Público. O crime elucidado. Elucidado. Quanto tempo de investigação? Ao todo, 80 dias com o relatório final. O relatório Já final. relatado à justiça. Sim. E o mais importante, vítimas ouvidas, todas ouvidas com escuta especializada, com acompanhamento de psicólogos, com acompanhamento da Ordem dos Advogados, com acompanhamento da Defensoria Pública. Eu considero que a Polícia Civil teve êxito total neste caso. Doutor Alexandre Dias, doutor Jaime Pimentel Júnior, muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui no programa. Parabéns à ADPESP por trazê-los aqui para falar de forma inédita sobre esse assunto, doutor Rodrigo Lacódia. Este foi o programa Segurança Pública em Debate. Hoje falamos sobre a investigação do caso do massacre de Suzano. A você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado e até a próxima.